Polícia Civil e imóveis públicos até de escolas desativadas para abrigar presos. As medidas emergenciais são para minimizar a crise no sistema carcerário, que está com unidades superlotadas e impedidas de receber mais gente. Nos últimos dias, presos encheram as delegacias por falta de vagas nos Serespes. Nas centrais de flagrante, vítimas de crime se revoltam com a possibilidade de que os bandidos não fiquem presos. Os 3 bandidos foram presos pouco tempo depois de renderem uma mulher no bairro Concórdia e roubarem o carro e os pertences pessoais dela. Entreguei o carro, entregamos tudo, ele levou bolsa, levou todo o material que estava dentro do carro, liguei para o 190, passei a placa do carro, a gente recuperou tudo. A PM também apreendeu a réplica de uma pistola .40 usada no assalto. Os criminosos presos tiveram que esperar dentro da viatura da polícia até que um impasse na delegacia do Detran fosse resolvido. É que com a decisão da Justiça de proibir que presos provisórios fossem transferidos para o Seresp Gameleira, a Polícia Civil não tinha para onde mandar os suspeitos. A possibilidade de que os criminosos fossem soltos por falta de vagas revoltou a vítima do assalto. Se soltar esses assaltantes, a população vai estar correndo o mesmo risco que eu corri, porque eles vão cair na rua de novo e vão continuar assaltando. Por quê? Porque eles vão saber que eles não vão estar presos. Ao longo desta semana, o Jornal da Alterosa vem mostrando a dificuldade que policiais militares e civis têm enfrentado por causa da falta de vagas no sistema prisional. Algumas ocorrências tiveram que aguardar por quase 24 horas para serem encerradas. Na tarde desta quarta-feira, militares da Rotam ficaram esperando do lado de fora da central de flagrantes na rua Pouso Alegre, com drogas, dinheiro e armas apreendidas durante uma operação. Se eu permanecer com preso no xadrez da minha viatura, eu vou estar assumindo um cárcere privado. Agora eu não sei como é que vai ser a questão do preso ficar aqui dentro do xadrez lá de fora. Se é por causa da superlotação carcerária, ou não sei se é por causa de greve dos agentes. Você verificar que tem 5 viaturas paradas aqui por conta de não recebimento de ocorrência. Em relação ao impasse com os presos no Detran mostrado no início desta reportagem, foi só no final da noite que a ocorrência foi encerrada. O delegado que registrou o flagrante não quis gravar entrevista. Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto a uma lanchonete, que seria da esposa dele, no bairro Fernão Dias, em BH. Antes, os bandidos já haviam invadido um supermercado na mesma região. O soldado está internado no Hospital João 23. Ele levou 2 tiros na perna e 1 na mão durante uma tentativa de assalto. De acordo com o boletim de ocorrência, 3 homens chegaram à lanchonete da mulher do policial e anunciaram o assalto. Um deles foi direto ao caixa, mas não encontrou dinheiro porque a lanchonete havia acabado de ser aberta. O policial, que estava à paisana, disse que se deitou no chão, mas foi revistado por um dos criminosos, que encontrou a arma dele, retirou da cintura e atirou 3 vezes contra o militar. Em seguida, ele fugiu juntamente com o comparsa, levando o revólver do soldado. O barulho dos tiros assustou moradores. Esta comerciante conta que houve pânico no salão. A gente estava aqui dentro, atendendo cliente e tudo. Então, quando os funcionários começaram a gritar, ai, o que foi? Ouviram um bate-boca, né? E aí, logo em seguida, veio o tiro. Segunda vez assaltado ele. E aqui tem muito assalto. Minutos antes do policial ser ferido, este comércio no bairro ao lado já havia sido alvo de um assalto. A suspeita é de que sejam os mesmos criminosos. As imagens mostram os 3 rapazes de agasalho e bonés entrando no supermercado. 2 vão aos caixas e tiram o dinheiro das gavetas. O outro aborda um funcionário que levanta as mãos para o alto e depois rouba um cliente. Eles fogem levando cerca de R$ 1.800 em dinheiro e cheque. A Polícia Militar já tem alguns suspeitos, inclusive um dos suspeitos já foi preso. Ele foi preso ontem para a guarnição da Rotam e o militar, que foi vítima da ação, né, ele reconheceu esse suspeito como um dos autores. Nessa manhã, o supermercado foi assaltado de novo. Dessa vez, os ladrões já entraram na loja com 2 funcionários de uma empresa de laticínios rendidos. Eles foram direto ao escritório. Pouco depois, saíram correndo com o dinheiro roubado. O dono do supermercado diz que os ladrões estavam armados e ameaçavam. Vou te matar, vou estourar sua cabeça, cadê o dinheiro? Eu já sei que aqui tem dinheiro. Cadê o dinheiro?
Aí tive que dar o dinheiro para ele. E a insegurança é muito grande. Eu não sei o que eu faço mais. Nosso trabalho a gente está fazendo, a gente está tentando correr atrás com o recurso que nós temos, estamos empenhados nisso e vamos procurar a melhor saída para esse quadro. Um motorista capotou o carro no Barro Preto, em BH, no início dessa manhã. Segundo a PM, ele perdeu o controle da direção na Rua Mato Grosso com a Avenida do Contorno. O veículo ficou com a lateral bastante amassado. Os militares contaram que o motorista chegou a dizer que teria sido roubado, que o bandido provocou o acidente. Mas, de acordo com a polícia, depois o homem admitiu que deu uma desculpa para se livrar de uma punição porque estava com sintomas de embriaguez. O motorista e um outro ocupante do carro ficaram feridos e foram levados para o Hospital João 23. O prefeito Márcio Lacerda vai prestar depoimento sobre o que revelou o inquérito policial da queda do viaduto Batalha dos Guararapes, que matou 2 pessoas e feriu outras 23 na capital no ano passado. Segundo o Ministério Público, Márcio Lacerda participou de reuniões em que foram discutidos assuntos relacionados ao projeto e à execução do elevado. A decisão de ouvir o prefeito é do promotor do Patrimônio Público da capital. De acordo com Eduardo Nepomuceno, Márcio Lacerda foi citado em depoimentos que constam no inquérito, mas não há elementos concretos de que ele tenha participado ou se omitido. Os documentos existentes nos autos sugerem esse conhecimento, mas se você possa fazer qualquer tipo de imputação ou conclusão, você tem que ter uma segurança. E a segurança a gente precisa, então, colher mais elementos de prova para poder tê-la. Em um destes depoimentos, uma diretora da SUDECAP disse que alertou os superiores sobre problemas no projeto da obra do viaduto em dezenas de e-mails, mas que não teve resposta. Num dos e-mails, Maria Cristina Novaes escreveu: os problemas vão desde a existência de pequenos erros, passam pela falta de compatibilização e chegam até mesmo à inexistência do próprio projeto. Ela fala que o calculista da Covan, ele se recusava a executar os projetos elaborados pela Consol, tendo em vista que ele havia detectado erros graves. Não cita quais eram esses erros. O inquérito foi entregue nesta quarta-feira à Justiça. 19 pessoas foram indiciadas, entre servidores da SUDECAP, o ex-secretário de Obras da capital, José Lauro Terror, além de funcionários e dirigentes da Covan e da Consol. De acordo com o delegado Hugo Silva, Márcio Lacerda não foi incluído por falta de elementos para que ele fosse investigado. Em entrevista coletiva, o prefeito negou saber dos e-mails ou de que havia problemas na obra. Eu não tenho conhecimento desses e-mails. Eu sempre participei de reuniões de acompanhamento de cronograma de obras. Eu nunca entrei em discussão de detalhes referentes à qualidade de projeto. Até onde eu sei nesse momento que ninguém avisou a ninguém que havia risco de desabamento. Isso é um absurdo total. Também nessa quarta-feira, o Ministério Público ouviu o diretor-presidente da Consol. Maurício Dilana voltou a negar problemas no projeto e também a afirmar que a queda do viaduto foi causada por mudanças nele. E ainda que a obra começou sem o projeto executivo. Nós fomos demandados para proceder mudanças na estrutura, não concordamos e essas mudanças foram feitas contrariamente às recomendações do nosso projeto. Só tomamos conhecimento disso depois da tragédia. As obras foram realizadas, na verdade foram licitadas sem o projeto executivo, apenas com o projeto básico, o que por si só é um descumprimento expresso da lei de licitação e que gerou depois a necessidade de fazer ajustes pontuais durante a execução das obras. Ficou só na promessa a ida de fiscais a uma avenida de Contagem, onde caminhoneiros estacionam até em fila tripla para descarregar mercadoria em uma empresa de alimentos na Vila São Paulo. Motoristas de carros de passeio contribuem para o caos no local. Nessa quarta, o Jornal da Alterosa denunciou a baderna e hoje a nossa equipe registrou uma situação pior ainda. Uma confusão generalizada. O trânsito na Avenida Presidente Castelo Branco, em frente à Vilma Alimentos,
continua sem regra e fiscalização. O problema causado pelo grande número de caminhões que prestam serviço para a empresa é antigo e deixa os motoristas indignados. Isso aqui é uma falta de respeito, os caminhoneiros param de qualquer jeito aqui, atrapalha o trânsito, não tem jeito de a gente passar, para em fila dupla, para de qualquer jeito. A Vilma aqui é uma empresa grande, às vezes dá condições deles estacionarem em algum lugar e não dá condição para ninguém. Vem guarda aqui e vem multar a gente aqui fora aqui. Ninguém olha o lado da gente aqui fora, aí tá todo mundo sossegado para lá. E eles querem que vem, traz carreta para carregar, para descarregar e não tem lugar de encostar caminhão. Quando as carretas manobram, o congestionamento é inevitável. Não tem por onde escapar. Os dois lados da avenida ficam tomados de caminhões que estacionam um ao lado do outro, formando filas. O nó chega a causar acidentes, como aconteceu com Marcos. Eu estava vindo de moto e tinha um caminhão parado atravessado aqui e um carro subiu com tudo, igual esse daí passou. Aí ele entrou de uma vez na minha frente, para mim não bater de frente com ele, eu bati na lateral, esbarrei na lateral do caminhão e caí, que tá crítico. Isso aqui já é de muitos anos, não é de agora, você entendeu? Tem que resolver sim. O Jornal da Alterosa registrou as infrações nessa quarta-feira. A Transcom prometeu fiscalizar o local, mas pela manhã não havia nenhum agente. Os caminhoneiros reclamam e pedem ajuda. Segundo eles, a fábrica de massas não disponibiliza o pátio da empresa para que os trabalhadores estacionem lá dentro. E como há poucas vagas na avenida, desrespeitam as leis de trânsito. Alguns disseram que chegam a esperar até 3 dias aqui fora para carregar ou descarregar. Sidney passou a noite em frente à fábrica. O caminhão dele está parado de forma irregular, sujeito à multa. E o motorista ainda não tem nem previsão para descarregar a mercadoria que veio da Bahia. Bateram aí para assaltar aí essa madrugada aí, entendeu? É perigoso aqui. Quase toda noite tem roubo aqui, os caras estavam falando aí, ó. Para você ir tomar banho no banheiro deles ali dentro, você tem que colocar calça, botina, entendeu? Tudo, para você ir tomar banho lá dentro. Você vai conversar com quem ali? A expectativa do senhor descarregar carro? Não, se não descarregar até a hora do almoço, ligar para a empresa lá que eu carreguei e para solucionar isso aí, porque eu não vou ficar aqui mais. Tá danado, tá faltando policiamento, fiscalização de trânsito, fiscalização de atividade urbana, tudo por aí, né, para melhorar essa situação que não pode ficar assim. A Vilma Alimentos hoje nos informou que está construindo uma outra portaria na Avenida Tereza Cristina para transferir mais da metade do fluxo de caminhões da Avenida Presidente Castelo Branco. A previsão é de que essa nova entrada fique pronta no fim do mês que vem. A chuvarada dessa quarta em Belo Horizonte provocou um nó no trânsito no horário da volta para casa. Na região hospitalar, uma árvore enorme caiu sobre 3 carros. A árvore ficou atravessada no meio da pista. 3 carros foram atingidos. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. A Avenida Alfredo Balena, no sentido centro-bairro, foi interditada. Um grande congestionamento se formou na área hospitalar, causando transtorno para os motoristas que tentaram passar pelo local. Bombeiros usaram uma motosserra para cortar os galhos e liberar o trecho. O trânsito só foi liberado cerca de 3 horas depois do acidente. Toda vez que chove em BH é isso, né? A polícia apreendeu 300 quilos de maconha em Ipatinga, no Vale do Aço. A droga, dividida em 350 tabletes, estava escondida dentro deste carro. O veículo foi abordado pela Polícia Civil e apreendido em Ipatinga na tarde dessa quarta-feira. Hoje a gente tomou conhecimento que um veículo Astra iria fazer a distribuição de drogas em Caratinga e Ipatinga, nessa região. Identificado o veículo, nós achamos por bem que a abordagem fosse feita em Ipatinga em razão das condições da via e outros elementos, então entendemos por bem que seria uma abordagem mais segura ser realizada em Ipatinga. Estes 2 homens transportavam o entorpecente. Eles são de Ipatinga e foram presos em flagrante. Segundo a delegada regional no Vale do Aço, a apreensão foi possível por causa de um trabalho conjunto com a Delegacia Regional de Caratinga. As investigações duraram quase 1 ano. A quantidade de droga pela Polícia Civil é uma das maiores nos últimos anos, tanto no âmbito de Ipatinga com certeza, mas também no âmbito do departamento.
Para a polícia, a droga veio de outro estado e seria distribuída em Caratinga e região. Os delegados agora querem descobrir exatamente de onde ela saiu, para quem iria ser entregue e se há outras pessoas envolvidas no transporte desse carregamento de maconha. A gente sabe que essa droga veio de outro estado, que nesse caso específico ia distribuir a nossa região. A investigação não para por aqui, agora a gente vai procurar identificar a procedência da droga, para quem iria essa droga. A investigação permanece tanto em Caratinga quanto em Ipatinga. Na Grande BH, policiais militares apreenderam muita droga embalada para venda em uma casa na vila, onde um suspeito foi morto e um ônibus incendiado nessa quarta em Ribeirão das Neves. Um menor que, segundo os PMs, guardava a mercadoria no local, foi apreendido juntamente com uma calibre 12. A droga estava escondida dentro de uma casa na Vila Santa Fé, em Ribeirão das Neves. Durante a operação da Rotan, foram apreendidos 1.000 pinos de cocaína, 512 buchas de maconha, 190 pedras de crack, balanças de precisão e uma espingarda calibre 12. Nessa operação, nós abordamos um menor envolvido no tráfico da região e numa casa onde eles mantinham somente para guardar drogas e armas, foram localizados todo esse material. O material estava com um menor de 16 anos que foi apreendido. Enquanto a polícia recolhia as drogas, 2 traficantes atiraram contra a viatura da PM. Ninguém ficou ferido. Quando eles perceberam que a gente abordou o local onde eles guardavam grande quantidade de drogas, né, e arma, na tentativa de expulsar a polícia de lá, né, ou de enfrentamento, eles dispararam diversas vezes contra a guarnição Rotan lá no local. A apreensão aconteceu na mesma região onde, na madrugada de quarta-feira, suspeitos atearam fogo em um ônibus depois que um morador do bairro foi morto durante uma operação policial. A família de uma mulher assassinada pelo marido diante dos filhos pequenos está revoltada com a sentença do júri para o criminoso. Ele pegou 10 anos de prisão. Depois de 2 adiamentos, o caso Jomara foi julgado no Tribunal do Júri em Juiz de Fora. Ela foi assassinada pelo marido em dezembro de 2009. O réu confessou o crime e alegou que estava sendo traído pela mulher. Marcos André foi condenado a 14 anos de prisão e teve a pena reduzida para 10 anos, em função de algumas atenuantes. O defensor público explicou a decisão do juiz e disse que vai recorrer. A pena foi aplicada pelo juiz, após a dosimetria da pena, que é feita com base nos quesitos que os jurados respondem. Deram acolhimento à tese do domínio da violenta emoção. Então houve uma redução da pena de 14 anos para os 10. Sim, o que tornou o homicídio qualificado privilegiado. A sentença revoltou a família da Jomara. Denise disse que está decepcionada com a justiça. Uma sensação de revolta, Porque foi muito pouco que ele pegou, A pena dele foi muito baixa pelo crime que ele cometeu, Queria ver se fosse alguém da família daqueles jurados, se eles teriam dado uma pena tão baixa para um crime tão bárbaro igual esse. A família quer recurso. Pediu ao promotor para recorrer dessa sentença. 10 anos é muito pouco para esse crime. Os motoristas que passam pela região central de Belo Horizonte devem ficar atentos às mudanças de circulação que passam a valer a partir de amanhã na pista lateral do viaduto Santa Teresa. O trecho da Avenida Assis Chateaubriand, entre a Rua da Bahia e a Avenida dos Andradas, ali ao lado do Parque Municipal e do viaduto, ainda está interditado hoje, mas será reaberto nesta sexta com a mão invertida. Passará a ter trânsito descendo da Tamóis para a Avenida dos Andradas. Com essa mudança será possível fazer a ligação desde a Avenida Amazonas até a região hospitalar. Essa mudança faz parte do projeto Mobcentro de melhoria na mobilidade. Até o meio do ano estão programadas outras mudanças na Avenida Afonso Pena, nas ruas Curitiba, Tupinambás, Espírito Santo, Tupis e na Avenida Assis Chateaubriand. Vamos ver como é que está o trânsito de Belo Horizonte ao vivo com a ajuda das câmeras da BH Trans. Olha aí, a gente vê Afonso Pena com Carandaí, o trânsito bastante lento, há uma retenção aí por causa da manifestação de guardas municipais em frente à prefeitura, me parece. Nossa Senhora do Carmo com Uruguai, na altura do bairro Sion, o trânsito é intenso, mas tranquilo, não há retenção na avenida. Contorno com Andradas, na altura da Praça da Estação, o trânsito também flui bem nos 2 sentidos.
Bandidos invadiram uma fábrica de blocos em Varginha, no sul do estado, roubaram e agrediram funcionários que tentaram evitar a fuga dos assaltantes. Tudo foi registrado pelas câmeras de circuito interno. Os bandidos chegam correndo e pulam o muro da empresa para ter acesso ao escritório. Armados e encapuzados, eles ameaçam a vítima que está sozinha trabalhando no local. Ele é obrigado a entregar a carteira com aproximadamente R$ 1.200 para a dupla. Um dos criminosos procura por mais dinheiro. Em seguida, eles fogem. Na rua, um dos bandidos atira para o alto. Veja novamente. Funcionários tentam evitar a fuga. Este homem joga uma pedra em direção aos bandidos. A vítima, que foi agredida durante a ação, fica apavorada. Eles me deram uma coronhada aqui, só que pegou de raspão, e um chute na altura do peito. Repare nessa caminhonete que aparece nas imagens. O veículo é de um funcionário que perseguiu os criminosos logo depois do roubo. Durante a fuga, a dupla ainda roubou uma moto de um pedreiro que estava trabalhando logo ali na frente. Eles seguiram com a motocicleta por esta rua e neste trecho, olha só, bateram de frente na caminhonete do dono da empresa, que estava subindo a rua. A batida foi tão forte que pedaços dos veículos ficaram espalhados pelo chão. Mesmo feridos, os criminosos conseguiram fugir a pé e perto da Avenida dos Imigrantes embarcaram num carro. O prejuízo ficou ainda maior. Bastante. Que a caminhonete ficou bem danificada, assim como a moto do pedreiro, que não tinha nada a ver com a história. Essa foi a segunda vez que a empresa de blocos do bairro 7 de Outubro é assaltada. Com medo, o empresário já tomou uma medida para evitar novos roubos. Trabalhar com o portão fechado, no cadeado, o cliente vai chegar, vai ter que gritar, eu vou ter que ir lá abrir o portão, ele entra, eu fecho de novo. Os funcionários já estão instruídos em não deixar o portão aberto. Uma peça de arte centenária retirada do Palacete Dantas, um dos prédios tombados pelo patrimônio na Praça da Liberdade, em BH, foi entregue ao Ministério Público e repassada nessa quarta ao IEFA. A placa de mosaico em marchetaria retratando uma mulher integrava o piso da sala de visitas do Palacete Dantas, que desde a construção no início do século XX já foi residência, sede da Secretaria de Estado de Cultura, clube, colégio, faculdade e até a delegacia de ensino. O homem que devolveu a obra pediu anonimato. Contou que ganhou de presente há mais de 30 anos como quadro, mas só tempos depois descobriu de onde ela tinha saído. A peça de madeira completa um século neste ano. É de autoria do arquiteto e marceneiro português Manuel Ferreira Tunes, que morou durante alguns anos aqui em Belo Horizonte. Ela foi vendida ao engenheiro construtor José Dantas, que fez o palacete onde ele morou, projetado pelo arquiteto italiano Olivieri. O prédio hoje está fechado. Para a Promotoria do Patrimônio Público, tudo indica que a placa de mosaico tenha sido retirada de lá durante uma restauração que foi feita na década de 1980. Aqui na TV Alterosa, ela faz sucesso com as reportagens curiosas, divertidas e inusitadas. Agora, a irreverência da Caete foi parar num livro em que ela dá dicas de beleza, trabalho, namoro e, claro, aproveita para fazer fofoca com os leitores. Os conselhos da Caete estão na publicação que vai ser lançada hoje à noite em BH. E nossa equipe foi conversar com a Caete para saber mais detalhes dessa novidade. Alegre, ousada e irreverente, ela chega chegando e provoca risos por onde passa. Bom dia, hein, meninas? A drag queen é sucesso na TV, no teatro e também no rádio. Há 15 anos, o quadro Conselhos da Caete faz a alegria dos ouvintes pela manhã. Ela fala sobre a vida dos famosos, muita fofoca. A Fernanda Lima chegou num carão, parece que chupou limão e foi, entendeu? Foi evento. Já a Débora Seco chegou super animada, super simpática. E também dá dicas de relacionamentos. Tive 5 namoradas, não consegui ficar com nenhuma. Terminei o namoro com todas. O que eu faço? O que você faz? Já cansei de falar isso aqui, meu amor. Você tá nadando contra a maré na hora, meninos. Os conselhos da Caete fazem tanto sucesso que viraram um livro. São 99 páginas de muito humor, em que, de um jeito só dela,
Ajudam homens e mulheres a resolverem conflitos, principalmente os da vida amorosa. Tem 15 anos que eu tô no mercado com esse produto, com esse quadro, que foi pra TV, foi pro rádio, fiz tudo com ele. E aí a editora SC Literato, vamos colocar esses conselhos em um livro? Aí coloquei. Virou um livro maravilhoso. A psicóloga Cláudia Gandra trabalha com a Caiete no programa de rádio e participou do livro comentando os conselhos da amiga. São os problemas do cotidiano que todo ser humano enfrenta. Na verdade, mais de 90% na área sentimental, que é o que o ser humano traz hoje em dia, realmente. O livro vem com uma dose de humor e uma dose de autoajuda. É uma coisa que casou muito legal. A leitura pra gente esquecer os problemas, o CPF sujo, entendeu? Então vamos ler, porque ler, além de tudo, é cultura. Conselhos da Caiete, hoje, 7 da noite, na leitura da Praça 7. É tudo 7. Fique agora com TV Verdade. Outras notícias, 20 para 7 da noite, nos nossos noticiários em todo o estado. Até amanhã.